Capítulo 10. Mudança de fronteiras e o fim da guerra na Espanha. Após anexar a Áustria e os Sudetos e desmembrar a Tchecoslováquia, Hitler volta suas atenções para as demandas territoriais do leste. Em outras palavras, a invasão da Polônia. A marinha de guerra alemã, representada na ilustração por um submarino, um oficial e um marinheiro fazendo sinais, também interveio na guerra espanhola. Uma das humilhações impostas aos alemães pelo Tratado de Versalhes foi a separação entre a Prússia Oriental e o resto do Reich, com a criação do chamado Corredor Polonês ou Corredor de Danzig. Com essa estreita faixa de terra, a Polônia passou a ter acesso ao Mar Báltico. Além disso, a Prússia Oriental perdeu 2 distritos, Danzig, a oeste, e Memel, a leste. Ambos passaram a ser administrados pela Liga das Nações. O distrito de Memel, porém, foi invadido pela Lituânia em 1923, sem que a Liga das Nações esboçasse qualquer reação, exceto reconhecer o fato consumado. O renascido Estado lituano pretendia dessa forma recuperar-se da humilhação sofrida nas mãos dos poloneses que haviam ocupado Vilna, a capital histórica da Lituânia, anos antes. Mas a população alemã de Memel negou-se a ser lituanizada e, com a chegada de Hitler ao poder na Alemanha, começou a reivindicar sua reintegração ao Reich. Inspirada pelos Anschluss, a anexação da Áustria pela Alemanha, e pela posterior incorporação dos Sudetos pelo Terceiro Reich, Memel acreditava que chegara sua hora. A tensa situação internacional obrigava o exército alemão a concentrar suas atenções nas fronteiras terrestres. Por isso, em outubro de 1938, Hitler ordenou que a Kriegsmarine, a marinha alemã, se preparasse para uma ação em Danzig e Memel, que poderia acontecer caso surgisse alguma circunstância favorável para incorporar esses 2 distritos ao Reich, caso a Polônia resolvesse invadi-los. Na verdade, enquanto acontecia o Anschluss, uma parte dos líderes poloneses começou a avaliar se aquela não era uma boa oportunidade para investir no antigo projeto, anexar a Lituânia à Polônia, recriando a poderosa Confederação Polaco-Lituana, que na Idade Média estendeu-se do Mar Báltico ao Mar Negro. A pequena Lituânia era, pois, ambicionada por 2 inimigos muito poderosos, o Terceiro Reich e a Polônia. A entrada dos alemães em Praga reforçou a determinação dos poloneses. No dia 17 de março de 1939, a Polônia apresentou um ultimato à Lituânia. O país deveria reconhecer o status quo das fronteiras, ou seja, reconhecer a anexação de Vilna e região à Polônia, liberar as fronteiras entre os 2 países, fechadas desde 1922, e realizar um intercâmbio de embaixadores. A Lituânia concordou com todas as exigências polonesas em 19 de março. Diante do triunfo político, o coronel Joseph Beck, ministro do exterior polonês, passou a considerar a Lituânia como uma fruta madura prestes a cair no cesto da Polônia. Se a Alemanha havia anexado a Áustria, nada impediria que a Polônia anexasse a Lituânia. Portanto, era compreensível que os lituanos temessem muito mais a Polônia, que queria a Lituânia inteira, do que a Alemanha, que reclamava apenas Memel. Além disso, não era segredo que a verdadeira intenção da Polônia, ao pretender anexar a Lituânia, era poder contar com mais um importante porto no Mar Báltico, Memel. Os lituanos passaram então a ver Memel como uma fonte de problemas. Por isso, quando no dia 20 de março o Terceiro Reich exigiu que a Lituânia devolvesse Memel, o governo lituano concordou imediatamente. Já em 23 de março, os navios da Kriegsmarine ancoravam em Memel. O Führer, em pessoa, passeou pela cidade e foi aclamado por uma multidão. Essa foi a última das Blumenkrieg. O desmembramento da Tchecoslováquia provocou outras mudanças de fronteiras. Algumas regiões eslovacas conseguiram sua completa independência de Praga, mas passaram a depender da proteção alemã para garanti-la. O principal inimigo dessa recém-adquirida independência passou a ser a Hungria, que reivindicava a região que os húngaros chamavam de Alta Hungria por razões históricas. Berlim, porém, deixou claro que não toleraria o desaparecimento da Eslováquia como país independente. À Hungria só restava obedecer. Contudo, mais ao leste, havia outro território que Budapeste reivindicava pelos mesmos motivos, a Rutênia Carpática. Os nacionalistas ucranianos que haviam assumido o controle dessa região após o colapso da Tchecoslováquia, pediram proteção à Alemanha. Hitler negou a ajuda e o país foi ocupado pelo exército húngaro.
Dessa maneira, os estados centro-europeus converteram-se em aliados do Terceiro Reich. A Eslováquia sabia que sua independência dependia da proteção alemã. A Hungria, embora não completamente satisfeita, havia obtido num primeiro momento a faixa meridional da Eslováquia habitada pelos magiares e depois conseguira estender seu poder até a Rutênia. Tudo isso ocorrera graças ao desmembramento da Tchecoslováquia e impulsionado por Berlim. O sucesso da Alemanha estimulou as ambições de Mussolini. Seu primeiro objetivo era claro, a Albânia. Esse país havia conseguido sua independência do Império Turco em 1912. Transformara-se desde então num alvo da ambição de gregos e sérvios. A Albânia, dessa forma, sabia que tinha de recorrer ao apadrinhamento externo para sobreviver como Estado. Em meados de 1920, a Itália passou a exercer esse papel, ainda que as conhecidas pretensões de Roma ocasionassem um princípio de resistência. Em abril de 1939, Mussolini decidiu que chegara o momento de ocupar o país. O desaparecimento dos restos da Tchecoslováquia e a crescente tensão entre a Polônia e o Terceiro Reich criavam uma boa oportunidade para que a Itália agisse sem repreensões, pois a atenção europeia estava concentrada em assuntos mais urgentes. O exército italiano desembarcou na Albânia no dia 7 de abril de 1939 e, após vencer uma resistência simbólica, invadiu o país em apenas algumas horas. O rei albanês Ahmet Bey Zogu, AHMET, espaço BEY, espaço ZOGU, que governava o país como ditador, exilou-se. Não houve uma anexação formal da Albânia. O rei da Itália foi coroado também rei da Albânia, da mesma maneira que fora proclamado imperador da Abissínia. O Estado albanês continuou existindo oficialmente, porém sob os desígnios da Itália fascista. Na verdade, acabou se transformando numa espécie de protetorado sem direito a governo próprio. Embora não quisesse admitir, a maioria dos italianos sabia que a antiga aspiração de anexar a Albânia só se tornara possível graças à sua associação com o Terceiro Reich. Entretanto, o maior impacto sobre a opinião pública europeia naquele momento foi o fim da Guerra Civil Espanhola em 1º de abril de 1939. Para muitos europeus das mais variadas ideologias, a guerra na Espanha foi o mais importante e significativo triunfo do fascismo na Europa. Muitos acreditavam que a Espanha do general Francisco Franco em breve se alinharia completamente à Alemanha de Hitler e à Itália de Mussolini. Isso traria novos riscos estratégicos para a França e o Reino Unido. A história demonstraria, entretanto, que essa era uma avaliação demasiadamente otimista, no caso dos alemães e italianos, ou excessivamente alarmista. Aí tem algumas imagens aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Primeiro tem uma informação, no centro da página, dizendo o seguinte: o sucesso da Alemanha estimulou as ambições de Mussolini, e seu primeiro objetivo era, claro, a Albânia. Tem uma imagem aqui com a seguinte legenda: Hitler acreditava que o general Franco se converteria em um obediente governante satélite da Alemanha. O Führer, porém, estava errado. A foto foi feita durante um encontro entre Hitler e Franco na cidade francesa de Hendaia, em 1940. Trata-se de uma versão retocada. A condecoração alemã que Franco usava na ocasião foi apagada e substituída por uma espanhola. Agora olha só essa ilustração, pessoal. Eu vou tentar ler toda essa legenda aí para vocês, tá ok? E ir apontando, a localização de cada coisinha aqui aos pouquinhos. Vamos lá. Poder bélico. Encouraçados de bolso. Os navios da classe Deutschland foram chamados extraoficialmente de encouraçados de bolso. Possuíam um armamento próprio de um encouraçado, canhões de calibre 28 cm e uma estrutura leve com aproximadamente 10.000 toneladas. Blindagem. Aí vamos ver aqui. 1. Torre de comando, 150 milímetros, é isso? Aqui é a torre de comando. Cintado, 80 milímetros. Cintado é esse aqui, ó. Aqui, ó, representado pelo número 2. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Aqui é o cintado, tá vendo? 3. Horizontal máxima, 45 milímetros. Aqui, ó.
45 milímetros. Torre da Proa. A Torre da Proa tinha uma blindagem máxima de 140 milímetros. O alcance máximo dos canhões era de 35 mil metros e cada peça podia disparar de ângulos diferentes. Eram 8 canhões SK L52 C28 de 5,9 polegadas ou 15 centímetros. Caramba! Sala de máquinas. Aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo, aqui onde está meu dedo do meio. Aqui é a sala de máquinas. Sala de máquinas. As máquinas, formadas por motores a diesel com 55 mil cavalos de potência, permitiam uma velocidade máxima de 26 nós, ou 48 km por hora, e uma grande autonomia. Torre da Popa. Torre da Popa. Simétrica à Torre da Proa. O acesso ao depósito de munição na parte inferior era protegido por uma blindagem de 125 milímetros. É aqui, ó. Casco. Soldado eletricamente para economizar peso nos rebites, o casco era sólido e tinha linhas bem despojadas. Buscava-se leveza e resistência. Então, aqui, né? Aqui é a popa do navio. Aqui é a popa. E aqui é a proa, não é? Aqui é a proa. Vamos ver mais informações aqui. Aí, tá falando mais coisas sobre a torre de comando, né? A torre de comando é essa daqui, né? Bem no centro do navio, né? Essa aqui, ó. Tem mais informações sobre ela. A compacta estrutura da torre de comando localizava-se no centro do convés do encouraçado de bolso. No topo da torre, um radiotelêmetro. Telêmetro, nunca tinha ouvido falar disso. Um radiotelêmetro. Aí eles mostraram aqui, de maneira ampliada, né, a torre de comando. Aqui, ó, nessa imagem aqui. Não sei se vocês vão conseguir identificar bem. Mas aqui, né? Tinha também a artilharia antiaérea. Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Aqui a artilharia antiaérea. Isso só. Acho que eu já li tudo da página. É só isso. Muito interessante, né? Aqui foi então o fim do capítulo 10. Vamos agora para o capítulo 11, o último capítulo do volume 1. Lembrando que essa coleção tem 30 volumes. Vamos lá. Capítulo 11. A guerra é inevitável. 20 anos depois do Tratado de Versalhes, exatamente como o economista britânico John Maynard Keynes havia previsto, as degradantes cláusulas do acordo conduziram a uma nova guerra mundial, que seria ainda mais sangrenta. Aí parece que tem aqui um desfile de canhões, não sei. Tem aqui uma imagem bem bacana com a seguinte legenda. A frequente exibição de armas pelos alemães fez muitos acreditarem que os nazistas tinham à sua disposição um amplo contingente militar, mas isso estava longe de ser verdade. Veja só. Desde a entrada dos alemães em Praga, a política internacional sofreu uma brusca mudança e a Polônia tornou-se o centro de uma série de complexas manobras diplomáticas. Como a história da Polônia é menos conhecida do que deveria, torna-se necessária uma breve recapitulação. Como consequência de 3 sucessivas divisões da Polônia no século XVIII, o Estado polonês chegou a desaparecer, sendo repartido entre seus três poderosos vizinhos, os impérios austríaco e russo e o reino da Prússia, reaparecendo, mesmo assim por pouco tempo, somente durante a Europa napoleônica. Contudo, com uma tenacidade que assombrou os europeus, os nacionalistas poloneses nunca deixaram de lutar por sua independência e foi restaurada após o fim da Primeira Guerra Mundial, graças ao enfraquecimento quase simultâneo dos poderes russo, alemão e austríaco. Contudo, as longas décadas de humilhação haviam fomentado um nacionalismo exacerbado e a Nova Polônia havia se estendido além do que seria razoável e agora abrigava em seu território grandes áreas habitadas por bielorrussos, lituanos, ucranianos e alemães.
Em 1919, os poloneses empreenderam uma guerra contra a nascente Rússia comunista e avançaram vigorosamente em direção ao leste, mesmo enfrentando a imediata resistência dos russos. Em 1920, foi a vez do Exército Vermelho ameaçar Varsóvia, mas acabou sendo derrotado. No lado oeste, as relações entre a Polônia e a Alemanha não eram menos tensas. A Polônia era o país que havia ficado com a maior parte das terras arrebatadas do Reich, e os poloneses tentaram sem sucesso ampliar ainda mais seus domínios. A Liga das Nações teve de intermediar plebiscitos em várias regiões em litígio para que os habitantes pudessem decidir a qual país pertenceriam. No estratégico porto de Danzig, a Liga das Nações decretou a constituição de uma cidade livre para que servisse aos poloneses como seu porto no Mar Báltico. Como consequência de todas essas mudanças de fronteiras, a Prússia ficou separada do resto da Alemanha. Para os nacionalistas poloneses mais radicais, ainda não era o suficiente, pois eles sonhavam em estender suas fronteiras para o oeste e acabar com a existência da Prússia Oriental. Por outro lado, para os nacionalistas alemães, a Polônia convertera-se no inimigo por excelência. Hitler, que havia iniciado sua educação política na Áustria dos Habsburgo, tinha muito menos preconceito contra os poloneses do que contra os tchecos. Em 1934, a Alemanha assinou um tratado de não agressão com a Polônia, e no final de 1938, Berlim e Varsóvia aliaram-se no processo de desmembramento da Tchecoslováquia. Hitler então sondou os poloneses sobre uma eventual campanha conjunta contra a União Soviética. Para sua surpresa, os poloneses recusaram-se terminantemente. Desde 1926, ano em que o herói da independência polonesa, Marechal Józef Piłsudski, PILSUDSKI, aplicou um golpe de Estado, o poder estava nas mãos dos militares poloneses, que implantaram um regime ditatorial. Esse regime esmagou os partidos comunistas locais e lançou massivas campanhas contra as nacionalidades minoritárias, em especial os ucranianos, chegando a implantar medidas antissemitas. A esquerda europeia considerava a Polônia um país tão fascista quanto a Itália, a Alemanha ou a Espanha. E Hitler considerava os poloneses candidatos perfeitos a unirem-se ao pacto anti-Comintern, ou seja, contra o comunismo. Esse acordo havia sido assinado em 1936 pela Alemanha e pelo Japão. Em 1937, a Itália fascista aderiu ao pacto e em 1939 seria a vez da Espanha de Franco e de Manchukuo, o estado fantoche criado por Tóquio na China. Porém, os orgulhosos poloneses não estavam dispostos de maneira alguma a converterem-se em satélites dos alemães. A outra razão para não se submeter às vontades de Hitler era que Varsóvia acreditava que o poder militar polonês fosse superior ao alemão, pois havia apenas 4 anos que Hitler reintroduzira o serviço militar obrigatório aos cidadãos do Reich. Especialmente orgulhosa das suas tradições marciais, a Polônia não se sentia ameaçada pelo poder alemão. Além disso, as relações entre a Alemanha e a Polônia estavam estremecidas em função da questão das minorias nacionais. Berlim acusava os poloneses de submeterem a minoria germânica em seu território a humilhações e agressões. Por sua vez, Varsóvia fazia as mesmas acusações sobre o comportamento do Terceiro Reich em relação à minoria polonesa na Alemanha. Os poloneses não ficaram ressentidos com o desmembramento da Tchecoslováquia, ainda que desejassem ter recebido mais territórios do Estado recém-extinto. Eles também teriam preferido que a Hungria, sua tradicional aliada, tivesse conseguido anexar a Eslováquia e, desse modo, adquirir uma longa fronteira em comum com a Polônia. Além disso, puderam observar o método de operação de Hitler, que começou a dar vazão às suas ambições com reivindicações aparentemente legítimas, como a anexação da região dos Sudetos, para manifestar depois claros propósitos hegemônicos, como a ocupação da Boêmia-Morávia. Diante dessas considerações, o governo polonês, que todos chamavam de governo dos coronéis, por possuir uma grande quantidade de oficiais com essa patente, decidiu resistir às reivindicações alemãs. Hitler reagiu aumentando a pressão, seguindo o método já aplicado na Áustria e na Tchecoslováquia. Sua prioridade na política em relação à Polônia passou a ser a cidade livre de Danzig. Apesar de oficialmente estar sob a tutela da Liga das Nações, que nomearam um alto comissário para administrar a cidade, o governo local havia caído nas mãos dos nazistas desde 1933 e a população exigia a reintegração da cidade ao Reich. E segundo Hitler, passou a afirmar a reivindicação da população só não foi atendida por culpa dos poloneses. Da mesma forma, os alemães passaram a pressionar a Polônia para que se estabelecesse no corredor polonês, a faixa de terra que unia a Polônia ao Mar Báltico, uma estrada e uma ferrovia alemãs, com estatuto de extraterritorialidade.
E finalmente começam a ser disseminadas na Alemanha, de forma bastante exagerada, histórias sobre humilhações a que a população germânica era submetida na Polônia. No dia 21 de março, Hitler apresentou à Polônia uma oferta global para solucionar todos esses problemas. 2 dias depois, a proposta foi recusada pelo governo dos coronéis da Polônia. No dia 27, sentindo-se desafiado pela maneira como Hitler desrespeitara o Acordo de Munique ao ocupar a Boêmia e Morávia, o governo britânico decretou a introdução do serviço militar obrigatório. Era preciso mostrar aos alemães que o Reino Unido não toleraria outro abuso. Qualquer sinal de fragilidade implicaria um grave risco para a manutenção do Império Britânico, que já enfrentava fortes movimentos anticoloniais, principalmente na joia da coroa, a Índia. Assim, em 31 de março, o Reino Unido e a França declararam publicamente uma garantia conjunta de ajuda à Polônia em caso de agressão externa. A promessa iria se transformar depois em um pacto formal. Diante do temor de que países aliados à Alemanha desestabilizassem a Europa Oriental, os franceses e britânicos ofereceram em abril garantias análogas à Romênia, em atrito com a Hungria por problemas de fronteiras e de minorias nacionais. E a Grécia, vítima potencial da Itália. Vale destacar que ambas as nações tinham regimes ditatoriais liderados pelo rei Carol II e pelo general Ioannis Metaxas, Metaxas, respectivamente. A exemplo da Polônia, nenhum dos países aos quais se ofereceu proteção cumpria os requisitos para serem classificados como democracias, e de fato a política britânica não se orientava por critérios ideológicos, mas geopolíticos. Se Londres havia decidido conter Hitler a todo custo, atraindo os franceses para seu lado, era porque os britânicos continuavam fiéis ao dogma fundamental da política europeia, manter o equilíbrio de poder. Uma Alemanha fortalecida pela reincorporação da Áustria e da região dos Sudetos, pela anexação da região da Boêmia-Morávia e pela satelitização da Itália, Eslováquia e Hungria, era excessivamente poderosa. Se agora ela se impunha à Polônia, sem dúvida atrairia também para seu raio de influência a Romênia, a Iugoslávia e a Bulgária. A razão para opor-se a Hitler, a partir de então, era a mesma que havia levado os britânicos a lutarem contra Filipe II da Espanha e contra Napoleão: não permitir a hegemonia de uma nação sobre a Europa. Eu vou dar uma pausa por aqui, pessoal. Eu não vou conseguir ler o capítulo 11 todinho, mas aí certamente, no próximo vídeo que eu fizer aqui, eu vou conseguir finalizar esse volume, tá? Eu não vou conseguir finalizá-lo hoje ainda não. É isso aí, muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!